Eu estava pensando hoje, assim, quando eu pego a sua apresentação e eu vejo, né, uma apresentação extraordinária, tudo que hoje se tornou realidade na sua vida. Mas a gente sabe que existe um começo de tudo isso, né? E eu queria que a doutora contasse para nós como é que foi o início de tudo isso, as adversidades, as dificuldades que pelo caminho surgiram. Fala um pouquinho para nós aí. Assim, na verdade, a gente sabe que no Brasil, alguém para chegar no nível superior, no nível universitário, você precisa de uma família que te dê suporte para isso. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter universidade. Meus pais não eram pessoas que tinham grandes estudos, meus pais não estudaram até o ensino médio, minha mãe sequer foi à escola. Aliás, a história da minha família é muito interessante porque minha mãe nunca foi à escola e ensinou as 4 filhas a ler em casa. Eu fui alfabetizada por uma mulher que nunca foi à escola. E eu acho a minha mãe inteligentíssima, porque alguém que é capaz de alfabetizar os filhos sem ir para a escola tem que ser muito inteligente. Eu sou a terceira de 4 filhas. Minha irmã mais velha é pedagoga, minha segunda irmã mora em Portugal, mas ela não fez curso universitário. Depois vem eu, né, sou a terceira, e a última é a Jane, que também é psicóloga. Desde pequena, eu sempre dizia que ser psicóloga e escritora. Eu desenhava muito, escrevia muito, eu gostava sempre de escrever, escrevia muitas poesias. A igreja também me ajudou muito com isso, porque a igreja é um espaço cultural. As pessoas aproveitam o espaço da igreja não só por uma questão religiosa, mas a igreja também é um espaço de aprendizado. As crianças pobres e as crianças que não têm oportunidade de frequentar o teatro, elas podem ter oportunidade na igreja de ouvir um piano, de assistir uma orquestra, de participar de jograis, de participar de peças. Então, a igreja também é um espaço de crescimento cultural. Eu fui criada numa igreja batista, meus pais eram batistas, meus avós eram batistas, então eu fui criada num lar evangélico, conservador, tradicional, então tinha coral, todas essas coisas que a gente aprende numa igreja tradicional. Então, a igreja me ajudou muito com esse aspecto de aprendizado. Um dos pastores, que foi meu pastor na época que eu era criança, ele era historiador. E isso teve um impacto muito grande sobre a minha vida. Foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa que tinha 3.000 livros em casa. E isso, para mim, foi surpreendente. Eu cheguei na casa dele, tinha uma biblioteca, e eu fiquei com os olhos cheios daquilo, né? Eu fiquei, eu quero isso para mim também. O nome dele era José Maria de Souza Tolgeiro, já é falecido. Ele era pastor e era historiador. E isso para mim foi algo assim extraordinário, né? Eu queria também ser uma pessoa das letras, eu queria estudar. E eu me lembro que aos 11 anos de idade eu disse para minha mãe, não vejo a hora de fazer o vestibular. Ela falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, eu sei. E eu queria fazer faculdade. E aí, quando chegou na época do ensino médio, eu fiz uma coisa que não tinha nada a ver com psicologia, eu fiz técnica em edificações. Eu tinha terminado o ensino fundamental e eu fui numa escola técnica da minha cidade, eu sou de Nova Iguaçu, e tinha uma escola que até hoje existe lá, chamada Escola Técnica João Luiz do Nascimento. É hoje uma FAETEC, e lá eles tinham exposições, eu vi desenhos de casas. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero desenhar casa. Mas eu não tinha ainda uma formação muito sólida do que significava isso. E quando eu fui fazer o curso, eu descobri que tinha que saber muito matemática, tinha que entender muito de cálculo, e isso nunca foi o meu forte, né? Mas eu comecei o curso e falei, vou até o fim. Quando chegou na época de fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre fazer história e fazer psicologia, porque eu gosto muito de história também. No final, decidi fazer psicologia, não me arrependo. Foi uma escolha muito bem pensada. Eu já sou psicóloga há 28 anos. E eu queria que você tentasse lembrar, você que está me ouvindo, a uma experiência bem interessante. Eu morava em Nova Iguaçu, num lugar próximo chamado Morro Agudo. Não sei se alguém já ouviu falar. E lá naquele lugar era muito precário. Eu comecei a fazer faculdade em 1990, na extinta Universidade Gama Filho, e eu tinha que sair de casa muito cedo, porque eu trabalhava no Jacaré e estudava na Gama Filho e vinha para casa à noite. Então eu saí de casa muito cedo, saí de casa por volta de 6 horas da manhã, aí eu pegava um ônibus até o centro de Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu eu pegava um ônibus até o Meia, e no Meia pegava outro para o Jacaré, e ia para o trabalho. Ficava no trabalho até as 5 e pouca da tarde, saía de lá, andava a pé do Jacaré até a estação de Riachuelo. Na estação de Riachuelo, pegava o trem e saltava na Piedade para estudar à noite. Isso tudo porque eu queria muito estudar. E eu vinha de uma família desfavorecida, eu não tinha bolsa,
eu tive muita ajuda da minha tia, muita ajuda da minha mãe. Eu tenho que explicar aqui, eu tenho duas mães, né? Eu tenho uma mãe adotiva e uma mãe biológica. Eu morava com a minha mãe adotiva, que é a irmã da minha mãe biológica, e a minha mãe biológica, na época, trabalhou muito para me ajudar a pagar a faculdade. E eu tinha uma tia também que me ajudava a pagar a faculdade. Era muito cara a faculdade, a gente estava falando dos anos 90, uma faculdade particular, e eu fiz 5 anos pagando a faculdade. Era muito difícil, eu tinha que escolher entre lanchar e ir para a faculdade. Eu ia de trem e às vezes a única coisa que eu comia era amendoim e bebia água para poder conseguir me manter na faculdade. Mas eu sabia o que eu queria. E assim que eu terminei a faculdade, meu primeiro emprego foi no DEGASE, Departamento Geral de Assistência Socioeducativa. É um departamento do Estado que acolhe adolescentes infratores. Então, foi meu primeiro emprego como psicóloga. E como eu era de uma família cristã, eu não entendia muitos meandros, né, dos adolescentes infratores. A gente está falando da década de 90, eu me formei em 94, e a maioria desses adolescentes vinham de comunidades muito desfavorecidas e aquele tráfico de drogas, baile funk. E eu tentei uma coisa pitoresca para contar, que quando eu fui abordar um adolescente, e eu perguntei para ele o que ele tinha feito. Ele falou assim: tia, eu roubei um alemão. E imediatamente a minha cabeça foi para a ideia de que ele tinha roubado um turista. E falei para ele assim: onde é que estava esse alemão? Ele falou: no morro. Eu já fiquei assustada. Fiquei com o alemão tá fazendo no morro. Eu falei: no morro fazendo o quê? No baile. Eu falei: gente, que estranho. Eu falei assim: só tinha ele de alemão? Não, tava cheio de alemão. Eu falei: mas tinha também americano, japonês, francês? Ele falou: não, só alemão. Eu falei: que estranho. Ele falou: tia, esse papo tá sinistro. Eu também acho. Quando ele saiu, o pessoal estava rindo. Mira, alemão é o cara do outro morro. E eu não sabia, né? Porque a gente vindo de uma família evangélica, a gente não sabe muito bem o vocabulário de adolescente infrator. Depois eu fui trabalhar como psicóloga escolar. Depois trabalhei como psicóloga. Sempre trabalho na área clínica também. Eu tive passagem também para o hospital, fui psicóloga hospitalar. E hoje eu trabalho na área clínica e sou gestora de uma clínica em Bangu, uma clínica multidisciplinar que tem como público mais presente crianças do transtorno do espectro autista. Mas ao longo desse tempo eu tive várias experiências como psicóloga, também como escritora. Eu trabalhei como psicóloga atuando no hospital, eu escrevi artigos ligados a isso também, mas a minha melhor experiência na área acadêmica como escritora foi que em 2008 eu escrevi um artigo sobre as famílias dos desaparecidos do regime militar. Então, eu entrevistei famílias desaparecidas e escrevi um artigo que depois foi publicado na França. Foi uma coisa que me deu muita alegria. Foram 3 livros, né, que você lançou. Eu tenho 4 livros, na verdade. O primeiro livro é Mulheres Têm Medo de Quê? Foi um livro que foi indicado como o melhor livro de aconselhamento cristão em 2007. Depois eu escrevi o livro Retratos de Família, em 2008. Escrevi Jogue Fora o Entulho da Sua Vida, em 2010. E em 2011, eu escrevi Sem Passar pela Vida em Branco. E estou escrevendo um novo livro, que vocês vão saber já de antemão o nome, chamado Jornada Extraordinária. Que legal. Dentro da psicologia, tem algumas abordagens que são feitas. Assim, eu conheço pelo menos 2, que é o TCC e a psicanálise. Qual a diferença dessas abordagens assim? Então, a psicanálise é a única que, na verdade, se diferencia de todas as outras. Porque, na verdade, psicanálise não é psicologia. A psicanálise é uma vertente que os psicólogos se apropriam, mas psicanálise e psicologia são coisas diferentes. Por quê? A psicanálise ela é um conhecimento que entende que nós temos também o chamado inconsciente. Freud foi um teórico que considerou que nós não temos apenas consciência, nós não temos domínio de algumas coisas, e essa instância que a gente não tem domínio, Freud chamava de inconsciente. Então, todas as outras linhas da psicologia, que não sendo a psicanálise, consideram que nós trabalhamos com o consciente. Aqueles que entendem que a psicologia é uma ciência do comportamento vão entender que nós trabalhamos sempre com teorias que levam em consideração a consciência. O Freud, dentro do pressuposto teórico dele, ele acreditava que nós somos dominados por algo que nós não temos como saber como acontece, porque nós não temos controle sobre ele, é o que ele chamava de inconsciente. Então, a diferença entre um e outro é que na psicanálise você leva em consideração coisas que você não tem acesso de forma imediata, que é o chamado inconsciente, enquanto que nas outras correntes da psicologia se leva em consideração consciência, ou seja, aquilo que você tem condições de pensar e averiguar porque você consegue acessar. Entendi.
Qual a importância, doutora Miriam, da terapia na vida do ser humano? Aquele que busca, aquele que está precisando desse amparo, desse suporte. Qual é a importância? Qual a importância para aquele que faz terapia? Qual a diferença também? E para aquele que nunca fez? Se você consegue entender. Sim. A gente diz que todo mundo que faz terapia consegue ressignificar os acontecimentos mais difíceis da vida. Na verdade, uma pessoa terapeutizada, né, a gente fica brincando, o que é uma pessoa terapeutizada? É uma pessoa que já foi submetida a um processo terapêutico e ela conseguiu identificar como ela pode enfrentar melhor as suas adversidades. A diferença entre uma pessoa que faz terapia e alguém que conversa com um amigo é muito simples. Um amigo, ele não vai ter isenção. Ele não tem condições de te ouvir sem isenção, porque ou ele vai concordar com você, ou ele vai ter dificuldade de discordar de você, mas vai te dar conselhos. O psicólogo, ele não é um conselheiro, não é para dar conselhos. Ele vai te dar norteamento baseado no que você disse. Você traz uma narrativa para o psicólogo ouve essa narrativa e, baseado na teoria que ele tem, ele vai te nortear para que você identifique que dificuldade você tem e de que forma você pode enfrentar melhor essas dificuldades. Quando você vai fazer terapia, você não fica sem problema, mas você consegue melhor lidar com eles. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se submeter à terapia. Eu vou lá conversar com meu amigo, ou conversar com a minha mãe, ou conversar com meu pai, conversar com meu pastor, mas essas pessoas não têm o que a gente chama de escuta terapêutica. A escuta terapêutica permite que o psicólogo ele ouça aquela narrativa ancorado em teorias que dão para ele embasamento para ajudar o paciente a identificar de que forma ele pode lidar melhor com a angústia que trouxe ele para a terapia. Entendi. Então, assim, qualquer um pode fazer terapia. Sim. Aliás, eu acredito que todo mundo deveria fazer, porque, na verdade, quando você faz uma descoberta de si mesmo. É um mergulho em si mesmo quando você faz. Alguém pergunta assim, o terapeuta diz o que você tem que fazer? Não. O terapeuta, ele te ajuda a enxergar o que você tem que fazer. Então, na verdade, seria muito bom que todas as pessoas pudessem fazer terapia, porque é uma experiência maravilhosa. Eu sempre digo para as pessoas que quem faz terapia não vê mais a vida do mesmo jeito, porque percebe a oportunidade de fazer. Agora, eu também percebo que as pessoas têm dificuldade de fazer porque fazer terapia é pior do que tirar roupa, porque você se despoja diante de uma pessoa que você não conhece e você expõe os seus sentimentos, as suas emoções e até a sua alma. E muita gente tem dificuldade de fazer isso.